Trabalho com propósito. Olá, eu sou a Eric Guno. Oi, eu sou a Kellen. Gente, tia Kelly aqui, diretamente. Direção aqui, ó. Direção, planejamento, organização e marketing. Sim, somos uma dupla nas diretorias e hoje uma dupla aqui com vocês para falar de trabalho. Nossa, que gostoso. E tia Kelly, qual que é o tema? Eu tenho uma pergunta importante para fazer. Adoro. Você trabalha para quê? Gente, pra que você trabalha? Qual que é a intenção que tem por trás da sua entrega, sabe? Quando você pensa que você vai trabalhar, o que tá ali por trás que muitas vezes você não vê, que fica às vezes até inconsciente, né? Ou até que tem uma consciência, mas que você ainda não tem clareza ao certo de como isso reverbera nos dias. Eu acho que logo de cara, quando a gente pergunta, mas trabalha para quê? Tem uma coisa que é até automático de pensar que, para sobreviver. Sim. Eu trabalho para pagar minhas contas, para ter comida na mesa. A gente vai para um lado de sobrevivência. Só que tem mais coisas além disso, né? Tem agora a motivação também para além de só manter este corpinho aqui. Sim, tem essa ação. Qual que é essa intenção? Ação não, a intenção que move, né? A ação. O que eu fico pensando? Porque se eu estiver no mood de sobrevivência, então eu tô pensando que, nossa, tem falta, uma sensação de que nada que eu fizer tá suficiente, porque tô sempre tendo que fazer mais, quanto mais, melhor. E quando eu chego nesse mais melhor, tem que dobrar a meta. Então, uma sensação de cobrança e o quanto que a mente fica agitada no lugar de tem o quê? Vira até processo de obrigação, assim, né? Coisa meio... Quanta coisa tem pra fazer e eu não paro, e eu entro num automático. Então, muita gente, e hoje, obviamente, tudo que a gente vê de carreira tem falado muito sobre burnout, as pessoas ficando altamente estressadas, porque entra num piloto automático e não para se questionar o que está fazendo enquanto está fazendo, ou por que está fazendo, para que está fazendo. Por isso que a gente trouxe esse episódio hoje. As pessoas não se questionam, só fazem. Parece que é esse piloto automático de instinto de sobrevivência mesmo. Preciso comer, preciso me alimentar, preciso pagar a escola dos filhos, preciso garantir o aluguel, preciso, né? E eu deposito ali o meu valor também. Parece que quanto mais eu ralar, quanto mais... a gente tem um lugar que parece até nobre. Teve burnout porque de tanto que trabalhou. Tem um lugar que a gente ainda valoriza o sacrifício. Então parece que o meu valor tá ali, a minha importância tá ali naquele trabalho. Então, se eu diminuir, e eu já pensei muito isso, se eu diminuir a minha jornada, se eu trabalhar menos, parece que daí eu vou ser vista como menor também, sabe? Porque a gente faz essa associação de a nossa importância está muito atrelada ao nosso trabalho. Sim, tanto na qualidade da entrega desse trabalho, quanto na quantidade. E às vezes eu fico vendo a minha utilidade no quanto de coisas eu faço. Já vi muita gente falar, e eu era uma dessas pessoas que, minha agenda tá cheia, eu estou super ocupada. E eu achava chique, elegante e sincero falar que não tinha horário, né? Que eu tinha agenda muito ocupada. Assim, gente, não dá. Eu tô trabalhando muito. E às vezes quando eu ia ver a agenda, nem era uma coisa de estou necessariamente trabalhando muito. Mas eu marcava muitas coisas na agenda, até para planejar ou para organizar. E eu deixava isso numa proporção um pouco maior, assim, para poder dizer que a agenda estava muito lotada. Só porque na minha cabeça tinha um lugar que eu achava chique. Entendeu? Eu falava, não tenho. Você tem horário nessa gente? Às vezes perdia trabalho. Porque fala, não vai dar pra marcar essa semana, porque pra essa semana não tem mais horário, tô com a agenda cheia. Isso é doido, porque tem uma vontade de ser reconhecida, né? Reconhecida como essa pessoa super ocupada, porque se ela é super ocupada, ela deve ser muito boa, porque todos querem um pouquinho dela, então... Businesswoman. Sabe? Então vem de um lugar assim de valorizar a minha imagem, eu quero ser reconhecida por isso, então parece que quanto mais ali atarefada eu estiver, significa que sou muito boa, todos me querem. Mas só quem tá se sentindo pequeno fica tentando se provar grande. Só quem tá se sentindo fraco, quem tá se vendo
como fraco, fica tentando provar, então, que é grande, fica tentando provar sua força. E aí fica esse lugar de uma busca por aprovação e por reconhecimento. Fica um rally dos sertões. E o trabalho, ele pode ser usado para você entregar aquilo que de verdade você acredita, mas ele também pode ser usado como ferramenta de sacrifício, para você poder falar mal de você, para ter uma resultante que você nem concorda, assim, nem acredita, mas porque tem coisas inconscientes rolando, como tem que trabalhar muito, tem que ter esse senso de obrigação. Parece que responsabilidade está atrelada ao número de horas, inclusive, que eu trabalho. E, inclusive, se eu sou a pessoa que trabalha de domingo a domingo, então aí está. Né? Então, quanto que, nossa, eu trabalho demais, então é aí que está meu valor. E eu fico me pautando em coisas que eu não gosto, às vezes nem concordo, nem acredito, mas para poder manter a tal da imagem. Sim, são motivações, às vezes inconscientes, mas que ficam regendo os nossos dias. Então, esse medo do que vão pensar de mim, medo da falta... Essa busca por validação constante, que as pessoas falem, né? Nossa, isso que você entregou foi muito legal, isso foi muito bom, isso foi perfeito. Se não fosse por você, essa sensação de crescer inesquecível. Eu já passei muito por isso porque, né, aliás, somos do mesmo time, temos perfil analítico. Então, essa coisa de quem tem o perfil analítico, a gente já falou em outros episódios sobre os perfis. Tem esse lugar de, o setor de qualidade mora no analítico. A mente do analítico pensa em todas as esferas do dragão contém na mente do analítico. E a gente quer entregar essa coisa do qualidade. O quanto que, às vezes... demora a entrega de alguma coisa, porque fica focado, né, uma coisa de perfeccionismo, de tal, e tem que ter tudo, um processo, tudo muito bem desenhado, e aí, dependendo da forma como a gente pensa, né, nesse caso, o nosso estilo de comunicação acaba ficando nesse lugar, o quanto que a gente posterga e deixa sacrificante, deixa sofrido, se não muda de ideia, né? Porque aí tem um método, tem um jeito específico de fazer e o quanto que fica assim, ó, mas pelo menos vou entregar o perfeito, vou entregar o melhor. E aí eu fico com essa coisa de um desejo por autoria, assim, uma coisa é meu. Pelo menos fui eu que fiz e tá perfeito. A garantia de qualidade tá aqui. E com isso, a gente fica tentando... E daí, quando eu falo a gente, não só os analíticos, mas todo mundo, a gente fica tentando provar algo. E daí você pode se perguntar, eu tenho tentado provar algo. Para quem? É para mim mesma? É para minha família? É para os meus amigos? É para o mundo? Às vezes a gente faz as coisas com essa motivação de vou provar. Só que isso não traz paz. Essa motivação ainda é uma motivação torta. Porque se eu tô buscando provar algo, eu também fico trabalhando para controlar a minha imagem, né? Para controlar o que as pessoas assistem, para controlar o que eu quero que as pessoas vejam da minha entrega ou me vejam em atuação. Então eu fico o tempo todo, é meio que um robô, né? É até uma coisa que fica longe do espontâneo, porque eu fico me moldando e me programando para entregar num formato X, para que as pessoas tenham uma impressão Y. Eu ainda fico contando com a minha própria imaginação do que eu quero que as pessoas pensem, né? E muita gente trabalha por essa validação da imagem. E isso fica muito, muito sofrido, porque você não fica entrando em contato com o seu propósito, você não para se questionar. Eu gosto do que eu faço? E se eu topar fazer o que eu gosto? E se eu topar fazer o que eu concordo? E aí esse questionamento nem vem para deixar até mais leve o seu processo de entrega, né? Porque nem tô falando sobre mudar o formato, mas às vezes você vai mudar a intenção mesmo de como você está entregando. Então, quando liga nesse piloto automático para validação ou para provar alguma coisa, nossa, é um rally dos sertões, é um cansaço. Quem já esteve nesse lugar? Dá até um sono. Quem nunca esteve? A gente tá aqui mesmo pensando em motivações para você ir se investigando aí, para ver se você se identifica com algum deles. Tem uma coisa também que é muito comum, é usar o trabalho como forma de fuga, uma fuga de si mesmo. Eu uso o trabalho para me distrair, para não pensar em alguma coisa. De repente tem uma coisa pegando para mim, tem uma dor, alguma coisa que eu preciso resolver, mas daí,
não quero pensar nisso, ou eu acho que eu não vou dar conta de resolver aquilo ali, então eu uso todo o meu tempo, eu ocupo toda a minha mente com o trabalho como forma de fugir mesmo, de me distrair, para não ter que lidar com outra coisa. Só que nisso, você pode estar negligenciando a sua dor. E negligenciar é o mesmo que adiar a cura. Então, eu trabalho para não ter que lidar, não ter que ver de frente uma outra coisa que está me doendo. Eu coloco a dor embaixo do tapete e coloco o trabalho em cima. Sim. E aí fica sofrido igual, né? Porque tudo que a gente pensa e sente fica expresso. Então, aonde eu tô, eu me levo. Sim, onde eu vou, eu tô. Onde eu vou, eu tô. E aí não tem como ficar disfarçando, porque as pessoas sabem fazer leitura, embora isso não fique consciente, elas não falem sobre isso, mas elas sabem fazer leitura de sensação. Então dá pra perceber, você chega chateado, chega triste, chega, né, e isso rouba, distrai, né, te distrai e rouba a sua prioridade de ficar presente naquele momento para poder fazer inclusive uma entrega de qualidade, que é muitas vezes o que você prioriza, né? Eu quero ter uma entrega de qualidade, só que aí você não acha que não se cuidando, entendeu? Você também tá garantindo uma qualidade de entrega, e não é, né? Você precisa também estar olhando, porque às vezes até parar para se observar, assim, fichas caindo mesmo de, nossa, pera, porque parece que uma coisa não interfere na outra, né? Igual você falou, vou deixar essa dor aqui debaixo do tapete e vou seguindo, né? Vou tocando. Mas ainda é esse lugar de sobrevivência, né? Porque também tô tentando fazer alguma coisa com essa dor que seja deixá-la ali um pouco, e no final essa dor, ela fica gritante, muitas vezes, né? E aí eu não olho, porque essa dor às vezes é a prioridade. Se eu resolvo isso que tá doendo, eu tenho uma entrega muito melhor, né? Isso aumenta o meu rendimento em 200%. Então também é um toque aí, que às vezes o corpo fala e tá ali te contando uma coisa que, ó, isso agora é prioridade. Dá uma olhada pra isso, porque inclusive vai colaborar pro resultado da sua entrega, que você concorda. Você concorda que você quer entregar mais e melhor, né? Mas então, se eu não tiver essas motivações aí esquisitas, e se eu quiser, mas eu quero trabalhar com o meu propósito, eu quero gostar do que eu tô fazendo, eu quero sentir alegria nos meus dias enquanto eu faço as coisas, eu trabalho com alegria, eu trabalho gostando, eu trabalho sem ficar exausta, mas eu trabalho tipo, ok, tô com energia aqui. Como eu posso mudar essas motivações? Como eu posso ver o trabalho de forma diferente? Nossa, que legal essa pergunta, porque primeiro você vai precisar querer, que é uma coisa que a gente fala aqui, né? Olha, você vai precisar querer. Eu quero realmente ter uma entrega mais leve, ter dias mais confortáveis com os meus processos, sabe? E vou precisar me questionar desse lugar. Nossa, mas eu quero entregar o quê? O que eu quero entregar aqui? Sabe? Então você pode até fechar os olhos, dar aquela respirada e se questionar mesmo. O que eu quero entregar aqui? Sabe? O que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo, sabe? O que é pra fazer? Às vezes eu faço essa pergunta pra mim, gente, peraí, deixa eu parar aqui. Querendo que seja leve, em paz ou alegre, escolha uma sensação que você gosta de sentir nos seus dias e pergunta pra ela, sabe? Então, pra mim, eu sou muito alegre, gosto de leveza. Então, muitas vezes eu pergunto, nossa, leveza, como eu faço aqui? Se for leve, o que é pra fazer? Aí eu fico considerando já aquilo que eu quero sentir para poder ver a resolução. Porque aí você abre a sua mente para entrar em contato com o que você de fato já quer. E aí fica gostoso, porque você está fazendo uma coisa que você já concorda, né? E quando você tira as segundas intenções, você abre espaço para olhar para o que tem no seu coração. Então, para a entrega verdadeira do seu coração. Se você colocar o seu coração ali no que você faz, primeiro que não tem como dar ruim, segundo que você vai se sentir bem, você vai se gostar fazendo aquilo. É uma sensação de coerência também, né? Coerência e entrega verdadeira. Porque não precisa ser sacrificante, não precisa ser dolorido, não precisa ser na escassez.
pode ser de um lugar gostoso, mas para isso eu preciso me observar de qual tem sido a minha motivação. E tem segundas intenções aqui? Ah, não. Ou tem, mas eu quero parar. Ah, então tá bom. Então eu faço uma escolha agora. E tem uma pergunta, eu tava olhando aqui a colinha que a Erika fez. Eu faço sempre roteiro. Ela faz uma colinha. Dá, posso ver uma colinha que olha um roteiro, que lindo. Deixa eu ver aqui. E teve uma pergunta que me bateu, assim, na hora que eu olhei o roteiro. Cara, que pergunta boa. Me bateu e eu vou ficar com isso. Eu acho que a gente pode ficar muito com isso mesmo. Que é, se ninguém soubesse que eu fiz isso, ainda assim eu faria? Isso é muito bom pra gente ver a nossa motivação. Qual é a intenção por trás de cada coisa? Então, eu escrevi um texto. Se não souberem que fui eu que escrevi, ainda assim eu escreveria? Uhum. Eu fiz um cafezinho. Se não souberem, daí ficou uma delícia. Mas ninguém vai saber que fui eu que fiz. Ainda assim eu faria? Se a resposta for sim, então aí tá uma entrega verdadeira, porque o que você queria é que as pessoas sentissem algo gostoso ao tomar esse cafezinho. Você queria ver as pessoas bem, as pessoas ali, sabe, no seu momento ali, bem-estar. Putz, que legal. Agora, se o que eu queria é que vissem que fui eu que fiz, inclusive elogiem que ficou bom, reconheçam que eu dediquei um tempo ali para fazer isso. Eu tô querendo reconhecimento, eu tô querendo autoria. O desejo por autoria me impede de entregar as sensações verdadeiras que é o desejo do meu coração. Então, enquanto eu me confundo, querendo reconhecimento, eu não aproveito. Sim. E eu até me fecho de ver que eu já tenho. Sim, e é muito legal até para dentro dessa pergunta que a Kellen trouxe, né? Porque fica esse lugar assim, nossa, é verdade, porque quando é verdadeiro, até para eu poder entender. Mas e quando eu tô sentindo aqui, mas será que é verdadeiro? Que às vezes eu vou questionar, será que é verdadeiro? Questiona também assim, ó, se é verdadeiro, normalmente você tem vontade de compartilhar. Você quer compartilhar com todo mundo. Você não tem vontade que falem que foi você. Você tem vontade que, porque tá gostoso, todo mundo tem que comer. Né? Você faz aquele bolo e fala, gente, ficou uma delícia. Não, come. Como que você vai ver como tá bom? Né? Que é igual a gente faz isso com tudo, né? Assiste um filme, é muito legal. Você manda o link pra... Gente, assiste, esse filme é muito legal. Você não fica falando do autor, necessariamente. Né? Não que o autor não seja importante. Claro, você olha e fala, nossa, esse cara fez um trabalho muito legal. Mas você quer compartilhar o que você sentiu com o que você assistiu, ou com o que você comeu, ou enfim. Você olha uma coisa que te agradou e que fez bem de verdade e você quer compartilhar. Então você pode também se pautar nesse lugar de, Sim. Nossa, eu tenho vontade de compartilhar com todo mundo? Tenho. Então não tem desejo de autoria aí. Agora, tem uma coisa que eu fico defendendo. Nós precisamos falar que precisam me reconhecer. Porque aí eu defendo essa imagem da boa profissional. Aí eu defendo que... Tá vendo como tudo que a Erika entrega é de qualidade? Aí eu defendo coisas que eu penso sobre mim. Então, se tiver defesa, aí você fica se questionando porque é desejo de autoria. Se tem vontade de compartilhar com todo mundo, aí... é verdadeira, é do coração. Isso vale para ideias também. Eu dei uma ideia, daí de repente está todo mundo seguindo a minha ideia. Mas, se não souberem que partir de mim não tem valor, não, pera. Mas olha, para tá todo mundo seguindo uma coisa legal, então tá sendo bom para todos. Essa é a recompensa. Às vezes a gente quer aplausos, mas a recompensa é ver todo mundo bem, porque assim você também se sente bem. E também reconhecendo a ideia do outro, também amplia a sua capacidade de repertório mesmo. Né? Inclusive quando a gente trabalha aqui em time. Graças a Deus que tem um que faz uma coisa, outro que tem habilidade de outra coisa, outro que a gente se complementa, a gente se soma, né? Então não tem ninguém tirando o meu espaço ou me valorizando menos porque o outro tem uma X habilidade que eu não tenho. A gente se soma.
E graças a Deus, ainda bem. E ainda bem que eu não sei fazer tudo. Se eu soubesse fazer tudo, imagina, ficar sobrecarregada, né? Eu até assisti um meme esses dias, a menina que grava, aí é ela que entrevista, é ela que é a entrevistada, é ela que é a editora, aí ela entra no programa de uma gravação para outra, uma fazendo a chamada, já viu isso? É de uma repórter. Aí ela entra no programa, ela fazendo a chamada, e sai porque é ela que tem que estar do outro lado para ser quem é a entrevistada. E aí ela entra no palco toda caindo, tropeçando, é muito engraçado. Aí ela percebe que ela tá fazendo esse movimento que ela é tudo, e ela tem uma crise de riso. É muito engraçado, porque você fica muito doido, né? Imagina ter que fazer tudo. Então, contar com as pessoas também é muito interessante. E eu vou pegar aqui nosso roteirinho, perceba. Nossa, um treino. Contar com as pessoas, só mais uma coisinha, contar com as pessoas também te coloca num lugar de igualdade. E a competição vai pro saco, porque daí não tem a necessidade de ser melhor ou pior. Porque todo mundo ali é uma peça importante. Sim, te ajuda até a pedir ajuda, né? Nossa, Sim. abre muitos caminhos. Pratique. Nossa, tem muita coisa. Começa a admirar as pessoas, meu Deus. Então, ó, a gente deixou um passo a passo aqui, ó. Então, redefinindo o seu pra quê com 3 perguntas. Então, redefina, deixa aí. Faz um exercício aí pra você, tira uns minutinhos. E pergunta pra você assim, pergunta 1, então. O que essa entrega gera no outro? Então, diante de um projeto, se estiver fazendo, né, ou até decisões de trabalho mesmo que você estiver com dúvida nesse momento, se questiona. O que essa entrega gera no outro? O que minha entrega tá gerando? Ou o que eu gostaria que ela gerasse? Como isso se conecta com o meu propósito? Eu tenho um propósito. Eu sei qual é? Tá, então, como isso aqui contribui para eu pôr em prática esse meu propósito? Tá de acordo com aquilo que eu acredito? Tá de acordo com aquilo que tá no meu coração? Tá coerente? Tá coerente. E o que eu estou aprendendo ou ensinando a oferecer isso? Então, sempre que eu tô entregando alguma coisa, eu tô sempre com um campo aberto para poder aprender e ensinar, né? E inclusive nas relações. Toda relação é de ensino-aprendizado. Então toda minha entrega oferece também essa oportunidade de ensinar e aprender. Aí isso também pode ser um ponto para decisão. Eu estou aprendendo? Ou eu vou ensinar e vou aprender alguma coisa aqui? Aí pode se questionar, escreva, tome seu tempo, fica com calma, fica com essas perguntas aí. E depois você vai escrever uma nova intenção, só pra gente ficar com esse episódio e você ter essa prática, assim, eu vou praticar, vou testar isso aqui. Não, é ótimo, anota aí pra depois deixar num lugar visível pra você recorrer a isso mesmo. Sim. Ali no dia a dia, na hora do corre, pra você ter isso pertinho. E aí você vai escrever também a sua nova intenção. Então, toda vez que você for trabalhar ou entregar um novo projeto, tiver aí com coisas na mente sobre trabalho, você vai respirar fundo. E diga, hoje eu escolho trabalhar para... E daí você completa a frase com aquilo que você escolheu, que é a sua nova intenção, mas a sua intenção com consciência, com presença. Então, hoje, até diante de tudo que você aprendeu aqui nesse episódio de hoje, que a gente falou, né? Hoje eu escolho trabalhar com... Coloca aí. E você vai para o seu dia com isso. Você vai para a sua tarefa, seja o momento que for, seja o trabalho que for, mas vai com isso. Porque assim você se dá um comando mesmo de ficar presente. Sim. Sai do automatismo e começa a realmente se interessar por colocar intenção nas suas ações, intenção na sua entrega, intenção pro seu dia. Aqui a gente faz muito isso no Voz, né? De ficar orientado mesmo. Qual que é o meu norteador do dia? Muitas vezes a gente faz os estudos aqui com o 100 e a gente fica muito nesse lugar. O que tem pra hoje, né? Esse lugar, o que eu quero entregar? Né? O que me motiva? Então, e isso ajuda muito a você ficar conectado e sair do automático. Ficar mais focado, mais presente, mais entregue. E aí, se você quiser compartilhar com a gente nos comentários, a gente vai amar nível.
vai lá no Instagram, @Voz do Ser, deixa o seu comentário pra gente. Sim. Ou no e-mail, tudodepropósitopodcast@gmail.com, também deixe sua sugestão, deixe seu amor lá pra gente. Qualquer tema que vocês quiserem ver por aqui, também mande tudo pra gente. E obrigada, foi um prazer. O que é? Obrigada, eu amei! Obrigada. Vamos trabalhar pra quê? Pra ter propósito. Um beijo, até a próxima! Tchau.